FOF, você já ouviu essa palavra na sua vida? Não, FOF não é algo fofo, não é um bacê brincando na grama, não é um gatinho com roupa de tubarão ou até mesmo o Dobby de Harry Potter. FOF é um tipo de investimento. Em sigla, FOF significa Funds of Funds, que em tradução livre fica como fundos de fundos. O FOF é um fundo que investe em outros fundos, como o próprio nome diz, mas especialmente em fundos imobiliários. Na real, o FOF funciona como se fosse uma pirâmide. Pera, o que, Pedro? Não é esse tipo de pirâmide aí, não. O FOF é assim, aqui tá o FOF, é o fundo, e aqui tá os fundos da qual ele investe. Então ele investe no fundo X, no fundo Y, no fundo Z. Se a gente vê isso, a gente vê que o FOF tá na ponta da pirâmide e os fundos da qual ele investe está na base. Por isso uma pirâmide. Não é uma pirâmide financeira da qual você vai entrar aí e vai perder o seu dinheiro. Que nem a Juliana Paz. E mano, eu já ia me esquecendo. Meu nome é Pedro de Aquino. Esse daqui é o Multiplica, um canal sobre educação financeira e investimentos. E eu quero convidar você que não está inscrito no canal a se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e deixar o seu like. Também comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Se é eu investindo na prática, eu fazendo review sobre algum app de finanças, eu falando sobre algum tipo de investimento ou até mesmo explicando um pouco sobre análise fundamentalista. Comenta aqui embaixo. E por que os FOFs é atrativo? Por que você deveria investir em algum FOF? Velho, a principal característica, o charme do FOF no caso, é a capacidade de diversificação dos FOFs. Como assim? O gestor daquele FOF pode investir em qualquer fundo que ele quiser. Ele pega o dinheiro do fundo e investe em outros fundos. Esses fundos imobiliários podem ser shoppings, lajes corporativas, galpões ou coisa do gênero. E pensa só, quando você compra só uma cota de algum FOF, você está comprando todos os outros fundos juntos. E eu quero te mostrar isso agora no meu computador. Para eu te mostrar essa diversificação, eu vou usar o site chamado Funds Explorer. É o site que eu uso para fazer análise de fundo imobiliário. Então, eu estou aqui na página de BCFF11, que é o FOF que eu invisto. E eu vou descer aqui embaixo, aí eu vou vir aqui em comunicados do BCFF11 e vou vir aqui em relatórios do dia 31/7/2021. Esse daqui é o PDF do relatório do BCFF11, que o próprio fundo dele, que é o BTG Pactual, faz. Aí eu vou descer aqui e vou vir aqui em portfólio. E aqui a gente consegue ver os fundos da qual ele investe e onde que ele está mais diversificado. Então se a gente ver aqui onde meu mouse está, 47% do fundo do BCFF11 está em fundo de CRI, que é um tipo de investimento da renda fixa. E se a gente ver aqui também, 25% do fundo está em imóveis comerciais, 11% do fundo está em galpões logísticos, 6% do dinheiro do fundo está em caixa e outros 6% está em shoppings. Então, um único fundo imobiliário investe em todos esses fundos imobiliários dentro desses setores aqui. Essa é a capacidade de diversificação dos FOFs. Com pouco dinheiro, você consegue ter uma infinidade de fundos imobiliários na sua carteira. Um outro atrativo dos FOFs é o aluguel dele. Como assim aluguel? Aluguel é o tipo de casa, Pedro? Exatamente. Fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis, e esses imóveis têm inquilinos. E esses inquilinos pagam aluguéis para o fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário retorna esses aluguéis para os cotistas, incluindo você que é cotista de algum fundo imobiliário. O que mostra isso é o yield. Yield é o quanto que você precisa pagar para receber algo. Você vai ver isso nesses sites de análise de fundo imobiliário como dividend yield. Vamos usar números aqui para você pegar a ideia. Vamos supor que uma cota de algum fundo imobiliário esteja sendo negociado a R$80 e o último aluguel que esse fundo pagou foi de 80 centavos. Se a gente faz essa relação, a gente vai chegar em um dividend yield de 1%. Quando falamos de fundos imobiliários e de FOFs, sempre esteja atento ao yield desses fundos. Pedro, você tá falando super bem aí dos FOFs, não tá dando recomendação nenhuma, só tá falando aqui, mas não tem nenhuma pegadinha aí não, velho. Bom, pegadinha de Silvio Santos não tem, porém tem algumas desvantagens nos FOFs. Como por exemplo,
você não tem controle nenhum sobre o FOF. Como assim? O gestor do fundo pode investir aonde ele bem entender. Se ele quiser investir no triplex do Lula, ele vai investir. Segundo, tem algumas taxas que você precisa pagar, principalmente a taxa de administração do fundo e a taxa de performance. Taxa de administração é a taxa que o fundo paga para ele investir o seu dinheiro por você. Já a taxa de performance é a taxa que você precisa pagar para o fundo caso você tenha mais rentabilidade do que o benchmark do fundo. Parece muito complexo, mas você vai entender. Benchmark é um indicador que o fundo acompanha. Indicador de performance, como por exemplo o IFIX, que é um indicador de performance dos fundos imobiliários, o Ibovespa, que é o indicador de performance da nossa bolsa de valores, ou até mesmo o CDI, que é um dos principais indicadores da renda fixa. Vamos supor que o benchmark daquele fundo que você vai investir é o IFIX. Caso você tenha mais rentabilidade do que o IFIX, o fundo vai te cobrar uma taxa por causa dessa rentabilidade que você teve, porque você teve mais performance do que o IFIX. E lembrando, essas taxas vão ser dobradas. Por quê? Porque vai ter a taxa que o FOF vai te cobrar e a taxa que aqueles fundos imobiliários também vão te cobrar. Então essas taxas vão ser um pouco maiores. É claro que essas taxas não fazem uma diferença absurda nos seus rendimentos aí, tipo o imposto de renda. Porém, vai ter um desconto aí nos seus rendimentos. Velho, eu falei tudo que tinha que falar sobre esse tipo de investimento. E se você ainda não é inscrito no canal, velho, não sei por que você está perdendo seu tempo. Eu vou continuar enchendo o seu saco até você estar inscrito aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo para eu parar de encher o seu saco. Deixa o seu like e ativa o sininho para receber os novos vídeos. Aproveita que você chegou até aqui e assiste esses dois vídeos que estão aparecendo na minha esquerda e na minha direita. Meu nome é Pedro de Aquino e esse é o Multiplica. Tchau.